Pessoal, aqui temos mais um desmentido a respeito do que o Lula falou sobre a Venezuela. Tivemos aqui recentemente a viagem do Nicolás Maduro ao Brasil, aquela visita como chefe de Estado, uma coisa vergonhosa, absurda, uma lástima o Brasil receber esse tipo de gente aqui com honras de Estado. O cara deveria ser preso e nada além disso, não é? Mas o Lula falou um monte de besteiras, um monte de bobagens quando dessa visita aqui, dentre elas um discurso que é muito conhecido do pessoal da esquerda, vive sendo repetido e é tremendamente falacioso, que é de que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à Venezuela são as causadoras da atual crise que o país vive, que é mais ou menos a mesma coisa que se fala a respeito de Cuba, não é? E aqui essa reportagem da Gazeta do Povo, citando um estudo aqui feito pelo professor Paulo Afonso Velasco Júnior, que escreveu o livro aqui, foi coautor do livro A Venezuela e o Chavismo em Perspectiva. Então ele deu essa entrevista aqui à Gazeta do Povo, falou alguns tópicos a esse respeito. Então, de acordo com o que ele expõe aqui, isso é uma grande falácia, uma grande mentira, uma grande inverdade. Vamos dar uma olhada nessa história, então, analisar mais a fundo mais essa mentira falada pelo presidente Lula em apoio ao seu ditador favorito, Nicolás Maduro. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, valores a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Essa reportagem aqui especificamente foi escrita pelo Eli Vieira. Você conhece ele? Eu conheço Eli Vieira desde os tempos do Orkut, não pessoalmente, nunca tive contato direto com ele, mas eu o acompanho desde aquela época. Ele era muito ativo em algumas comunidades das quais eu participava, eu sempre gostei muito dos pontos de vista dele e do raciocínio dele, da inteligência desse cara. Então ele escreve aqui para a Gazeta do Povo também, sigo ele no Twitter, vale muito a pena porque ele é um cara diferenciado, ele é muito inteligente e eu admiro o trabalho dele já há muito tempo, aí vamos colocar uns 15, 16 anos tranquilamente, não é? Mas então ele redigiu essa reportagem aqui com base nessa entrevista que foi concedida pelo professor, então, Paulo Afonso Velasco Júnior. Então ele foi chamado especificamente para comentar as declarações do presidente Lula a esse respeito aí. O Lula falou que é efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque outro país não gosta dele. E que essa história de que a Venezuela seria um regime autoritário, antidemocrático, seria apenas uma narrativa, não é? Certamente o soco na repórter lá foi uma narrativa apenas, não é? Outros presidentes da América Latina, como os presidentes do Uruguai e do próprio Chile, que é um presidente de esquerda, né, progressista, não é da foice do martelo igual o Lula, mas é de esquerda, ambos criticaram as declarações do Lula e eles criticam sempre o Nicolás Maduro também. E aí o professor Velasco Júnior afirmou que essa declaração do Lula é infeliz, não temos dúvida disso, naturalmente, mas não é nada novo, ele faz questão de pontuar porque o Lula é dado a celebrações efusivas de autocratas. Lembrando que ele sempre foi muito amigo do Muammar Gaddafi, lá da Líbia, e do Ahmadinejad do Irã, né? Inclusive foi recebido aqui no Brasil, se eu não me engano, por ele. Isso desde o primeiro governo lá atrás. E aí ele diz o seguinte, que essas sanções aí não são a causa do caos econômico em que a Venezuela vive, embora elas possam ter, sim, aprofundado uma situação que já era ruim quando essas sanções começaram a ser impostas, especialmente aí a partir de 2017, que elas se tornaram mais intensas no governo do presidente Trump, né? Então essas sanções foram colocadas desde 2009 e a partir de 2017, conforme eu falei, elas ficaram mais intensas e elas atingem 431 indivíduos e entidades sediadas no país. Então não é uma sanção geral, generalizada. Ela é muito específica para indivíduos e grupos também. E aí a reportagem traz números para nos mostrar como a economia da Venezuela já estava péssima antes dessas sanções acontecerem. Então a inflação na Venezuela no ano de 2016, ou seja, antes das sanções ficarem mais rígidas, mais extensas, a inflação foi de 255% naquele ano, né? A Argentina chega a parecer um país estável do ponto de vista econômico comparada com isso aqui. Então, 2016, a inflação estava galopando já, e esse índice de inflação, de acordo com o Banco Mundial, estava em crescimento exponencial, ou seja, não era linear, era uma coisa assim cada vez maior, desde 2012, sendo que lá em 2009 já estava na faixa de 30%
ao ano, a vaca já estava indo para o brejo e você sabe como funciona a inflação em patamares altos. A tendência é que ela vá piorando cada vez mais porque suas causas, a impressão de dinheiro, não cessam, então a base monetária continua crescendo e há um fator social, econômico, de previsibilidade da inflação que ainda vai acontecer, o que acaba fazendo o índice crescer mais rápido ainda. E aí, antes das sanções também dessas de 2017, a proporção de venezuelanos vivendo abaixo da linha da pobreza cresceu 9 pontos percentuais, isso aqui de um ano para o outro apenas, 2015 e 2016, segundo a Incovi, que é uma organização sem fins lucrativos. E um dos grandes pontos apresentados aqui pelo professor foi a questão do petróleo, aquela aposta desmedida no petróleo como motor da economia e do desenvolvimento da Venezuela. Hugo Chávez nacionalizou o petróleo da Venezuela assim que ele chegou no poder e ele quis transformar isso aí no motor da economia do país. E estava dando super certo no começo porque os preços do barril de petróleo estavam lá em cima. Mas aí acontecem dois problemas grandes aqui nessa história. Primeiro ponto é a variabilidade do preço do petróleo que oscila demais, todo mundo sabe disso. Vivemos isso aqui no Brasil também, inclusive. O governo Lula surfou na onda de uma arrecadação muito alta por conta do preço do petróleo e de outras commodities também. Endividou o Brasil com base nessa arrecadação. Depois, quando a coisa diminuiu, a dívida estourou porque não havia receita para cobrir os gastos que o governo havia adquirido com base num produto aí que tem um preço altamente variável no mercado. A Venezuela fez exatamente isso, apostou suas fichas por conta do Hugo Chávez e depois também do Nicolás Maduro no petróleo. Então o petróleo iria salvar a Venezuela e aí o preço sobe e desce com muita frequência, às vezes vai lá embaixo a ponto do pessoal da OPEP segurar a produção para diminuir um pouco a oferta, ver se o preço sobe um pouquinho, né? Então, nesses momentos de queda, a economia de um país totalmente dependente do petróleo tende a ir para o buraco. Esse ponto é apontado aqui pelo professor também, mas tem outra questão que foi a própria estatização das petroleiras lá na Venezuela, a criação da PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. Essa empresa estatal, como qualquer outra, vivia sucateada e do momento que você estatiza um setor, você expulsa um investimento externo desse setor. Para de entrar dinheiro para fazer a coisa girar, a coisa movimentar. E o setor da extração de petróleo exige um grande contingente de investimentos com frequência. À medida que o investimento diminui, porque o governo não tem dinheiro para colocar lá, e ninguém é doido de vir colocar dinheiro num país que faz esse tipo de coisa, que estatiza empresas, rouba a propriedade dos investidores, o que acontece é que a estatal vai ficando cada vez mais sucateada e sua produtividade vai caindo. E aí, menos petróleo é prospectado no país, menos receitas o governo tem com essa história, e isso se soma à questão dos preços oscilantes. Então, a coisa foi degringolando de uma forma terrível desde que o Hugo Chávez chegou ao poder, e ela vai caindo assim de forma exponencial também. No começo, o país tem uma reserva, o país tem um patrimônio ali, tem um capital ainda a ser queimado, mas na medida em que esse capital vai sendo destruído, a coisa avança com mais rapidez, porque esse capital justamente que garante produtividade. Você vai destruindo o capital, você vai matando a galinha de ovos de ouro, o dinheiro para de circular, a renda para de ser criada. E aí a OPEP apresentou um relatório em 2016, novamente, antes das sanções impostas pelo Trump, que foram as mais fortes. Naquele ano, de acordo com a OPEP, apenas a Venezuela e a Líbia, e outro país que já foi comandado por um amiguinho do Lula, né, o citado Muammar Gaddafi, né, apenas Venezuela e Líbia, dentre os membros da OPEP, foram países que tiveram quedas consecutivas do PIB. Olha que coisa, né? E de 2015 para 2016, ainda de acordo com a OPEP, houve uma queda de 10,4% na produção diária de barris de petróleo lá na Venezuela. Olha que coisa, 10% de produção a menos. Isso significa 10% a menos de receita e uma capacidade menor de investir no futuro. No longo prazo, isso aqui é fatal para a economia de um país que depende de um único produto. E aí o Velasco pontua o seguinte: irresponsabilidade fiscal, inflação de vários dígitos, queda dramática
do PIB. A situação é muito perversa, mas não pode ser atribuída em termos de causalidade às sanções americanas. As sanções ampliaram a crise, mas não causaram essa crise. E aí, depois das sanções, a coisa degringolou total. A inflação do Bolívar bateu 100.000% em 2018, a coisa foi ladeira abaixo daí em diante. E o que ele questiona aqui, o professor, é a eficácia das sanções, se realmente vale a pena fazer isso e se isso tem um resultado prático, né? Isso é tema para outro vídeo, para outra análise. Essa análise aqui é para tratar do caô, da mentira deslavada proferida pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a de que os Estados Unidos são responsáveis pela crise na Venezuela, assim como ele fala a respeito de Cuba também. Não, em ambos os países o problema não é das sanções, o problema é do governo que está à frente desses países. O problema é o socialismo, essa coisa intervencionista, essa coisa de estatizar a produção de tudo. O petróleo é nosso, maravilha, tá lá, os venezuelanos estão sentados em cima da maior reserva de petróleo do mundo e não conseguem prospectar porque não tem dinheiro para produzir, para investir nessa indústria. O país vai acabar tendo que importar gasolina, já aconteceu, vai voltar a acontecer, não tenha dúvidas, por conta disso, dessa ingerência estatal. Você tira da mão da iniciativa privada, que é altamente competente e eficiente na geração de recursos, na produção de recursos, e você coloca essa indústria nas mãos do Estado. O que você está fazendo, na prática, é destruindo a economia do país. E foi exatamente isso o que a Venezuela fez. Não importa o quanto o senhor Luiz Inácio Lula da Silva esperneie, essa é a grande verdade. Os culpados pela crise na Venezuela são os senhores Hugo Chávez, em memória, e Nicolás Maduro, que está lá atualmente no poder e que foi recebido aqui como um herói, como um chefe de Estado altamente respeitável aqui no Brasil. A que ponto nós chegamos de subserviência e babação de ovo de ditadores, né? Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.